Temperos de cinema. Mais uma vez, estamos aqui e continuamos com a série especial Movie com Arte, onde a gente está comentando os filmes que estão sendo exibidos no Movie com Arte, e a gente convida toda semana um especialista em gastronomia que vai falar um pouco para a gente da culinária do país de origem do filme. Nessa semana, a gente vai comentar um filme francês, um filme bem clássico do início do século passado, acho que retrasado até. E então a gente convidou aqui a Renata, do Viva Cozinha, para comentar sobre a culinária francesa. Renata, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu posso te chamar de Reca? Eu acho tão estranho falar Renata. Eu também. Ninguém me chama de Renata. É verdade, né? Bom, esse filme que eu vou comentar é o filme Ilusões Perdidas. Ele veio ao Brasil no Festival Varilux, ele ganhou o Prêmio César de 2022, que é praticamente o Oscar do cinema francês, né? E nele a gente acompanha a história do Lucien, que é um poeta, né, um jovem poeta, que ele decide abandonar tudo e ir para Paris para tentar a carreira dele. E ele é deixado à própria sorte naquela Paris de 1800, onde havia aquela divisão de classe, aquela burguesia, isso tudo era muito forte. Então esse filme mostra uma sociedade muito separada entre burguesia e proletário, né? Pobres e ricos, desigualdades sociais, um ambiente onde não existe uma democracia. E assim, é até interessante a gente falar disso nesse momento, né? E as coisas assim, os domínios de poder, o poder é uma coisa muito forte, muito disputada, e aí, além dos conflitos socioeconômicos, tem o conflito moral também, porque ali fica todo mundo envolto numa rede de intrigas. Esse filme ele é baseado no livro Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac, que é um profundo conhecedor, né, da condição humana, ele é até considerado assim como o fundador do realismo, e o diretor do filme, o Javier Giannoli, ele conseguiu transformar, assim, ele conseguiu entender o que o Balzac queria dizer e transforma numa trama, assim, excelente, né? E ele acaba, essas questões morais, políticas, sociais, ele acaba transformando ele num filme atual. É muito interessante, é um filme que se passa em 1800, mas ele acaba sendo uma trama atual, né? E é muito bonito também o cenário, porque é aquela Paris clássica, antiga, né? E aí, baseado nisso, a gente convidou a Reca, porque eu queria saber, Reca, assim como o cinema, porque o cinema teve a sua origem na França, né? E esse glamour, essa gastronomia, como a gente conhece, glamourosa, sofisticada, também começou, a origem dela é francesa, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a origem dessa culinária clássica francesa para nós. Eu acho que hoje o que a gente recebe como a gastronomia, que também felizmente está super aí em alta, né? Felizmente eu digo porque eu acho que a comida traz para a gente uma série de coisas positivas, né? Retoma uma série de coisas que nós tínhamos na infância e que eu acho que por algum momento isso se perdeu, né? O reunir ali à mesa, eu acho que é um momento Verdade. super especial. Esse eu acho que até o benefício da pandemia, acho que nós voltamos todos para as próprias casas e redescobrimos esse prazer aí da comida, do estar com os nossos, e acho que boas coisas a gente resolve aí ao redor da mesa. Então, acho isso super interessante. A culinária francesa teve essa questão com a forma, que eu acho que é muito, muito interessante e muito própria da gastronomia francesa, essa questão da apresentação, né? É, verdade.
Isso a gente deve aí ao governo do Rei Sol, de Luís XIV, que era super preocupado com as formas de modo geral, né, e dava grandes festas, grandes banquetes, e isso enriqueceu muito no governo dele, inclusive até esse início da patisserie francesa, que além de ser deliciosa, é linda, né? Fala de É, comer com os olhos, eu acho demais, acho encantador. Enfim, mas a culinária francesa tem diversas influências diferentes, até eu estava lendo um pouco para linkar aí com o cinema, e li uma coisa super, super interessante, que a França, onde é hoje, era a região da Gália, e os gauleses tinham esse hábito de receber, de festejar as invasões, as batalhas, e sempre com muita festa e muita comida. Ainda se sim, comia com a mão, era tudo um exagero, mas eu me lembrei dos personagens do Asterix e do Obelix que ficaram tão verdade. famosos nas histórias e no cinema, e tinha sempre aquela coisa do Obelix, aquela insanidade com a comida, né? É, E pegar aquele pedaço de carne enorme, né? na boca. E, enfim, depois com a Catarina de Médici se casou com o rei francês, acho que Henrique II, se eu não me engano, ela era italiana, então já veio a gastronomia italiana também para a França, e como eu já falei, depois com Luís XIV, com o Rei Sol, veio todo esse glamour da cozinha francesa que a gente vê até hoje. Eu, É, particularmente, adoro a comida francesa, e eu adoro essa coisa da apresentação do prato. Eu acho eu que também. é muito legal, né? Você come com os olhos. Eu acho que Sim, sim. é muito interessante mesmo. E o que eu acho que a França também trouxe de muito bacana foi a troca dos temperos muito fortes por mais delicadeza, né? Então, Sim. depois veio a manteiga, o creme de leite, que eles usam muito, a laminação da manteiga, que se fazia na França, depois dando origem à massa folhada, que é deliciosa, né? Aos croissants e afins aí, de todas as coisas boas que a gente come. Então, eu acho que a gente deve muito aí à culinária francesa. E eu acho que essa relação com a comida é muito sadia. A gente tem muita memória afetiva com a comida, né? Então, fico feliz de você ter esse espaço aí para falar sobre isso. É muito legal. E uma coisa interessante que você falou agora até me fez lembrar, e eu li um livro até, que eu acho muito interessante, que chama Mulheres Francesas Não Engordam. Ah, Porque assim, a França, ela é famosa por ter muito creme de leite, muita manteiga, e você não vê gente, você vê uma minoria gordo na França, né? verdade. Tá certo, eles caminham muito, né? Eu acho que o ato de, pelo menos em Paris, assim, se caminha muito, se anda muito a pé. Mas eu não sei se é isso ou se é o jeito deles comerem, mas é uma coisa curiosa, né, Reca? Porque com toda essa Eu li gordura, também, né? eu li também, mas eu acho até que essa questão da preservação da forma talvez tenha É, alguma ligação com isso, porque eles comem devagar. sim. Eu tenho a sensação de que eles apreciam o que estão comendo, né? Não é aquela É, coisa assim, descontrolada. Então, eu acho que isso faz diferença. Acho que quando a gente come devagar, eu tenho a impressão de que a gente come menos. sim, sim, sem dúvida, né? Eu acho que tem muito isso também. Então, eu acho é uma coisa interessante para a gente levar aí como Para a gente reflexão. aprender, para a gente aprender. Verdade. E para esse filme, né? Para esse filme aí que se passa nessa época, o que que você escolheu aí para nós de sugestão de receita? Olha, Fátima, foi terrível achar uma receita, porque tem tanta receita francesa clássica, assim, que eu acho que valeria a pena a gente falar sobre, né? Até mandei para você o beef bourguignon, o cassoulet, as quiches, o foie gras, enfim, tem uma infinidade de coisas. Eu escolhi o steak tartare. Te explico por quê. Eu assisti o filme, eu adorei, dicas de passagem, muito obrigada pela sugestão, é lindo mesmo. Mas é um filme que mostra muito a noite, a festa, e eu fiquei pensando que talvez
ficasse mais bacana, a gente sugeriu o steak tartar primeiro, porque a gente está entrando no verão e acho que é uma comida muito Sim. agradável para esse período. E porque para uma festa, para uma situação de encontro, ele é sempre um aperitivo muito interessante, né? E o tartar também tem uma história engraçada, porque o tartar não é originalmente francês. Ah, Aliás, não. não. Aliás, hoje se fala tartar para qualquer carne picada ou moída que seja misturada a temperos, isso tudo a gente chama de tartar. Mas o steak tartar, ou o bife tártaro, né? Muita gente associa aos tártaros, aos povos tártaros, né? Porque quando eles caçavam, as carnes cruas eram limpas, tirava-se as vísceras, e eles punham essas carnes embaixo da sela dos cavalos para as pessoas montarem e amaciando essa carne. Nossa, que Então, por interessante. isso tem essa consistência. O tartar, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma carne moída, é uma carne picada bem pequenininho. Então, dizem que uma das possíveis origens é essa, ou ainda que tenha vindo da Alemanha, mas o refinamento do steak tartar é francês, hoje é um prato tipicamente francês, e tem algumas coisas, bem como nas questões do Balzac, assim, controversas. Então, aqui no Brasil, a gente usa a carne de vaca, né? Eu, particularmente, prefiro usar o filé mignon, porque acho que ele tem um sabor menos forte e é uma carne crua. Mas na Europa e em alguns países da Ásia se usa a carne de cavalo. Ah, é? É, Ainda se usa a carne de cavalo, que para a gente é uma coisa estranhíssima, né? A gente não a tem. comida tem muito isso de cultural, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que algumas coisas que para a gente é super estranho, mas para alguns povos faz parte da cultura, né? Não, e é uma bobagem, porque você vê, a gente come vaca, qual é o problema de comer cavalo? Mas eu penso em comer cavalo, eu acho estranhíssimo, assim, não é uma É. coisa nada convidativa para mim, mas tem essas coisas, né? Ah, e assim, eu sei que nós vamos estar com a receita aqui, a Reca mandou, nós vamos estar no blog do Temperos, no portal JJ, a gente vai estar com a receita. Mas assim, conta algum segredinho para nós, simples mortais, que não, que não somos Não, especialistas, como fazer, né? não, a primeira coisa é que o steak tartar é uma receita extremamente simples. Eu acho que tem poucas coisas para a gente falar como segredinho. Começando pela carne, a escolha da carne, evidentemente, como é Sim. uma carne crua, né? Tem-se sempre que pensar na procedência dessa carne, onde você vai comprar, né, por razões óbvias. Além disso, o corte dessa carne, você pode moer, e o steak tartar pode ser feito com a carne moída, mas ele perde completamente o charme. A carne do steak tartar é um cubinho bem pequeno, que você corta com a ponta da faca. Mas Sim. também ninguém precisa sofrer com isso, que os açougues melhores te entregam dessa forma, se você pedir. Então, esse Ótimo, já é já é um um bom diferencial começo. interessante. Além disso, vai bastante cebola no steak tartar, né? Vai cebola, vai alcaparra, vai o pepininho em conserva. A cebola é sempre interessante você deixar de molho no molho inglês, porque ele tira a acidez da cebola. Então, eu acho que essa também é uma coisa para a gente considerar, né? É. A faca ser boa, se você quiser mesmo arriscar fazer em casa, eu não faço, eu tenho preguiça. Eu acho que tem gente muito melhor que a gente para Para fazer esse cortar. trabalho minucioso. E uma outra coisa no steak tartar, que aí é questão de gosto, a receita tradicional pede que você use uma gema crua. Eu, por exemplo, sou super implicante com o gosto da gema. Eu acho que dependendo da situação, isso dá um sabor muito forte e não agrada a todas as pessoas. Então, você pode trocar a gema por maionese e fica muito, muito interessante também. Nossa, que dica Uma outra, interessante. eu até coloquei isso na receita, tá aí explicadinho. É uma receita da Viva Cozinha que a gente já fez com essa adaptação aí, pensando nas chatas como eu, que não Eu são da também. gema crua.
Não gosto do cheiro, me Eu tenho incomoda. até uma história interessante. Eu estava em Paris com o Rui e eu pedi um steak tartare e eu esqueci que vinha, eu não lembrei, não pensei que vinha com a gema crua, né? E aí e o Rui pediu um bife bourguignon, porque a gente queria os pratos clássicos. Quando chegou, Você trocou, né? ele trocou comigo porque eu não consegui comer. E ele estava Ai, eu aguado faria para comer isso. o bife bourguignon, mas ele trocou comigo. Gentil, foi gentil. Foi gentil, foi bem Mas eu gentil. também não sou da gema, eu tenho dificuldade, assim, até com o cheiro da gema em algumas coisas, eu percebo, eu acho super desagradável. E uma outra coisa também que é discutível no steak tartar, também está na nossa receita, é o uso do ketchup. Tem alguns chefes de cozinha que têm pavor de ketchup. Eu não tenho, eu acho que você é uma coisa que você tem que saber usar, né? Você não vai pôr. Ninguém está falando para pôr ketchup na pizza, mas é um. Eu adoro tomate, eu não tenho, não sou nada preconceituosa com o ketchup. Mas também, se a pessoa não gostar, você pode substituir pela páprica, por outros temperos. A graça é que seja uma carne bem temperada, mas não de forma que você perca completamente o gosto da carne. Ah, Mas eu é. acho um aperitivo muito interessante. Além disso, eu acho que você pode combinar o steak tartar de formas muito diferentes, né? Então, aqui em casa, meus irmãos, por exemplo, adoram steak tartar, gostam com salada. As crianças gostam com batata frita. E também fica muito legal você fazer um chip, né? Cortar fininho uma batata doce ou uma batata tradicional, né? Aí para o pessoal que é adepto da air fryer, dá para fazer na air fryer uma coisa crocante e você comer com o steak tartar também fica ótimo. Mas é um prato que eu adoro, apesar de ser controverso, mas é um prato que eu acho super interessante, fácil de fazer. E além disso, para servir, uma coisa que também fica muito legal, pega aquele aro pequenininho para você montar Sim. hambúrguer, ou mesmo aqueles de cortar bolachinha, que quem tem criança normalmente tem em casa, você pode montar naquilo, né? E E daí ele servir fica ele bonitinho, né? Ele fica. bonitinho. É, Que na é, França se serve assim, sempre bonitinho, claro. é. Nossa, aqui eu gostei muito da dica, viu? E essa coisa da maionese, então, porque tem muita gente que, como você, como eu, que não gosta da gema crua, né? Então, eu acho que é uma alternativa muito interessante mesmo, Quando né? você vier comer aqui em casa, vai ser sem gema, pode ficar despreocupado. Ah, que delícia! Eu vou falar pro Rui, não precisa se preocupar, você não vai ter que comer o meu. Pois é, fale, posso fazer até o beef bourguignon para ele, mas o seu steak tartar vai ser sem gema. Que delícia, né? Porque é gostoso, mas realmente a gema não dá. Nossa, que delícia! Delícia, aprendeu. Então, ó, você que está ouvindo a gente vai estar lá no blog do Temperos, essa receita do steak tartar, né? Para fazer caprichadinho, bonitinho, igual na França, né? Agora, Raquel, eu vou fazer algumas perguntas mais curtinhas para você, para que as pessoas te conheçam melhor. Eu sei que você gosta de cinema. No cinema, que gênero você prefere? Drama, comédia, suspense? Ah, eu acho que o drama. Eu gosto do drama, eu gosto muito das histórias baseadas em fatos reais. Eu não gosto dos filmes de terror. Suspense até vai. Terror eu não vai para mim, não é minha praia. É, eu também não gosto, não. E nos temperos, você é mais das especiarias, das pimentas, ou um tempero mais suave, mais delicado? Fátima, eu gosto de tudo, mas eu adoro as especiarias. Eu sou louca por comida árabe. Eu adoro Hum. esse tipo de tempero. Acho, até estava assistindo o programa do Jorge da hora com você, dando risada, que ele falou que ele é uma formiga, que ele também gosta das especiarias, que ele sempre puxa para o doce. Eu até estava rindo que ele falou que ele troca acarajé por uma cocada. Eu troco muita coisa por cocada também. Ah, ai, ai, que interessante, né? E aí, você prefere o stream ou a tela grande do cinema?
Olha, eu gosto dos dois. Eu acho que o streaming trouxe o cinema para dentro de casa, né? Quando por qualquer razão você não pode ir ao cinema, você tem toda essa possibilidade hoje até no celular. Mas nada tem a graça da gente sentar na cadeirinha do cinema, né? É Ai, outra, não dá para comparar. Eu acho também que é uma questão, mais uma vez, de memória afetiva, porque quando eu nasci, eu morava no centro da cidade, em cima do Ipiranga, do Marabá. Eu morava ali no, em cima do Prédio Nino. E a gente ia muito ao cinema no centro, né? As pessoas iam, era um programa muito legal aqui em Jundiaí, ao Ipiranga ou ao Marabá. é, Então, eu adoro cinema. Ir ao é. cinema, né? O, a sala do cinema, a pipoca É, do o cinema. programa todo, né? Você É, sair, se arrumar, comprar pipoca, ficar lá sim, prestando atenção só no filme, né? Então, nem fale, é muito é. legal, eu adoro. E para harmonizar com os temperos, você prefere um vinho, uma cerveja ou depende do prato? Fátima, eu vou te falar uma coisa, eu sou a tristeza do sommelier, porque eu não entendo de vinho, mas eu gosto de beber, e eu não tomo vinho branco, por exemplo, não vai bem para mim. Eu tomo tudo errado. Eu não harmonizo nada com nada. Eu gosto muito de cerveja e gosto muito de vinho tinto. Então eu tiro o sarro que eu bebo o que eu tô com vontade no dia, porque eu não combino nada com prato. Eu sou a desgraça do sommelier. Eles devem ficar muito tristes quando eu faço o pedido em algum lugar, porque o cara deve ficar desesperado. Você bebe o que você gosta, o que você está com Pois vontade, é. né? Olha, o vinho bom para mim é o que deu certo na minha boca, porque eu não entendo mesmo. É. Mas eu Ah, adoro vinho e adoro cerveja. Então, depende. Acho que cerveja no verão é sempre bem gostoso, né? é. E para terminar essa conversa que está deliciosa, né? Eu gostaria de saber o que que você, Reca, acha dessa mistura de temperos com cinema. Ah, eu acho bárbaro, né? Agora, até nesses cinemas novos, que você tem a possibilidade de ter coisas diferentes ali, eu acho isso tão bacana. E esse programa que você criou é muito interessante, né? É muito rico você discutir a história que a gastronomia traz, com todas as possibilidades que o cinema nos expõe, né? O marido da minha mãe, que cozinha muito bem, ele desenvolve receitas dos filmes que ele assiste, que ele presta atenção nos pratos, assim, Nossa, preciso convidar ele para o Temperos e Cinema. Olha, ele desenvolveu um prato que ele viu, ele é louco ele é italiano, né? Ele adora É, os Poderosos Chefão da vida, e num desses filmes aí de máfia, ele viu um prato de prosecco com camarão, não me lembro se era uma massa ou um risoto, mas ele fez que fez, era prosecco, camarão e baunilha, uma nossa. combinação. Pois enquanto ele não acertou o tal do prato, ele não sossegou e ficou maravilhoso. Então eu acho que esse tipo de coisa é uma combinação muito inteligente, muito interessante. Eu adorei, muito Ai, que legal. bom. Ai, que bom. Realmente, isso para mim sempre foi duas coisas assim que eu achava que combinava muito. Por isso que eu comecei a fazer. Eu achei que a gente também tinha esse hábito, né? O Rui também gosta de cozinhar. E a gente assistia o filme, daí ia copiar a receita do filme, ou então fazer alguma coisa baseado no filme. E realmente é uma delícia, né? Fica Viram dois lúdico. programas, né? É, exatamente. Muito legal, mas é bárbara a sua ideia. Muito legal mesmo. Ai, que bom, Reca. Reca, muito obrigada. Foi um bate-papo delicioso, muito gostoso, enriquecedor. A receita do tartar vai ficar aí com esses segredinhos que ela passou para gente. No próximo final de semana, para encerrar a série especial do Movie com Arte, a gente vai comentar o filme Entre Rosas e o Dr. Guilherme Martini vai falar sobre receitas que você faz com flores comestíveis, né? E então, lembrando que esse nosso papo aqui, a receita está no blog do Temperos, está no portal JJ e também está no podcast e no YouTube. Não tem desculpa para não aprender esse tartar aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um grande beijo para Eu você. agradeço. Obrigada, Fátima.
Obrigada e um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Parabéns mais uma vez. Até a próxima. Obrigada.